tem falhas que acontecem por diferentes tipos de solicitações. Então, você pode ter solicitações relacionadas a um ambiente, que pode ser um ambiente mais agressivo em termos de corrosão ou de desgaste. Podem ter falhas relacionadas a solicitações por temperaturas altas ou por temperaturas baixas, e podem ter falhas associadas aos esforços. Na verdade, a maioria está sempre meio que associada aos esforços. Mas, especificamente e puramente associadas aos esforços, são as falhas de natureza mecânica. E o que acontece? Quando o material falha, é porque o material não resistiu a um dado esforço ou a uma solicitação mecânica, ou seja, as tensões que foram impostas ao material. Uma das coisas interessantes da gente falar é o seguinte, que ao contrário de falhas onde você tem a ação ambiental ou ação de temperaturas, as falhas que acontecem por causa de uma solicitação mecânica, você necessariamente precisa que a solicitação mecânica esteja acontecendo. Por que eu digo isso? Porque às vezes você aperta um parafuso, deixa lá ele quietinho, daqui a pouco ele rompe. Se tiver uma natureza puramente mecânica, isso não acontece. Por quê? Porque vai romper na hora que você estiver tendo o esforço em cima daquele parafuso. Ou seja, o parafuso pode ter ficado quietinho lá, mas, por exemplo, você ter algum tipo de vibração ou movimentação que você, na verdade, não pensa que você está aplicando um esforço diretamente no parafuso, mas está aplicando sim, né? Ele está, de alguma forma, resistindo àquela movimentação, àquela vibração, e aí pode acontecer uma falha depois de um tempo, sim, mas aí você vai estar com outro mecanismo de falha progressiva, que seria uma fadiga. Então, a gente tem, em termos de falhas que acontecem devido a esforços, a gente tem falhas do tipo fratura dúctil, fratura frágil, que são falhas instantâneas. Na hora que você aplicou o carregamento, ocorre a falha. E você tem as falhas que são progressivas, falhas que vão acontecer depois de um tempo em que o carregamento está variando. E essa variação não necessariamente precisa ser impondo uma alta carga. As falhas relacionadas com o ambiente ou com variações de temperatura podem acontecer assim, sem você estar impondo uma tensão. Porém, as falhas que acontecem exclusivamente por uma ação mecânica, né, ou seja, que tem uma natureza mecânica, elas acontecem no momento em que o material sofre aquele esforço, e esse esforço que excede a capacidade do material de resistir. Quando você tem uma pressão num pipeline, num gasoduto, num oleoduto, depende muito da pressão, essa pressão no material vai desenvolver no material uma tensão, tá? Que é diferente, por exemplo, de quando eu estou apertando um parafuso. Quando eu estou apertando um parafuso, eu vou ter uma tensão trativa que eu vou estar também impondo ao material. Que é diferente, por exemplo, de um eixo ou de uma árvore que está transmitindo um movimento que você pode ter alguma restrição e aí você acaba tendo uma tensão de torção no material, né? Que também é diferente de você ter, por exemplo, ali um equipamento de sustentação, um gancho, e você pode ter uma carga localizada aplicada ali naquele gancho. E quando a gente pensa que a falha ela é exclusivamente de natureza mecânica, as falhas vão acontecer no momento em que você está impondo tensão. A gente vai dar uma olhadinha hoje, então, como é que o material se comporta na hora que você aplica uma determinada tensão nele, normalmente uma tensão trativa. Então, essa barrinha aqui, ó, ela está simbolizando aqui o meu material, onde eu tenho aqui uma tensão principal trativa sendo aplicada a ela, e essa tensão principal ela vai gerar uma tensão cisalhante, que vai estar atuando direto aonde? Nos planos, porque o meu material metálico aqui, ele é formado por uma estrutura cristalina, que tem planos atômicos. Então, essa minha tensão cisalhante, ela vai atuar sobre os planos cristalinos.
E a gente vai ter planos cristalinos com menor ou com maior densidade de átomos em função do tipo de estrutura cristalina que a gente tem. Ou seja, se eu tenho uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, eu vou ter planos com uma determinada densidade, vou ter planos com uma densidade maior quando eu tenho a estrutura cúbica de face centrada. Vamos lembrar também que o nosso material, ele também é policristalino, ou seja, ele tem vários grãos, e cada grão desse, ele é representado por um conjunto de células unitárias, que é esse pedacinho aqui da estrutura cristalina, orientado numa determinada direção. De um grão para o outro, essa direção muda. Se essa direção muda, esse ângulo aqui da minha tensão cisalhante também vai mudar, porque em cima do meu plano cristalino, porque o plano também vai estar mudando de direção. Quando eu começo a tracionar meu material, a tendência é esse valor aqui da tensão de cisalhamento ir crescendo, até que ele vai atingir um valor crítico, onde começam a acontecer a movimentação de discordância que a gente vê aqui do lado. Aqui eu tenho uma discordância em aresta, tá vendo? Eu tenho uma discordância em aresta. Aqui eu tenho o meu par de cisalhamento, que está sendo induzido por essa tensão normal, tá certo? E esse par de cisalhamento, então, ele vai começar a fazer o quê? Vai quebrar essa ligaçãozinha aqui, ó, essa ligação daqui vai vir para cá, e assim sucessivamente. E o que vai acontecendo? A discordância, então, vai caminhando. Ó, ela estava aqui, num segundo momento ela está aqui, posta para o lado de cá, num terceiro momento ela veio para cá, num quarto momento ela já está aqui fora, no quinto momento ela formou um degrau e a estrutura voltou ao normal. Então, o que aconteceu? Eu criei um cisalhamento desse plano cristalino aqui, ó, que andou um pouquinho para o lado, e agora o que acontece? Em cima da linha da discordância, e vários degrauzinhos desse se formando acabam fazendo com que o meu material se deforme nessa direção aqui. Então, o meu material ele vai se deformar com maior facilidade ou menor facilidade em função da capacidade dessa discordância caminhar aqui nesse plano. Se ela caminha com facilidade, eu tenho uma deformação com tensão mais baixa e vou ter uma maior dutilidade. Se ela caminha com dificuldade, eu vou ter necessidade de tensões mais altas e vou ter, então, o meu material provavelmente com uma capacidade de deformação plástica menor. Esse movimento da discordância aqui, ela sempre acontece no plano mais denso de átomos e na direção mais densa de átomos. Então, cada estrutura cristalina, cada tipo de estrutura, vai ter uma direção mais densa e um plano mais denso de átomos. Então, aqui nesse caso, a gente tem o plano mais denso de átomos, que é a diagonal aqui do cubo. Nesse caso aqui, o plano mais denso de átomos é o plano que é a diagonal lá dentro do cubo, fazendo assim, que é o plano 1. O que acontece? Aqui a densidade é um pouco menor, por causa da própria fator de empacotamento aqui, que é menor, né? Aqui é 0,68, aqui é 0,74. Então, o fator de empacotamento aqui é menor, então a densidade dos planos atômicos vai ser menor também, e com isso eu vou conseguir, vou ter uma maior dificuldade de deslizamento da discordância e de ocorrer deformação plástica no material CCC. E vou ter mais facilidade no material CFC, que tem uma densidade atômica maior. Então, sempre vai acontecer no plano mais denso, na direção mais densa, vai ter uma facilidade maior no sistema CFC, que tem uma densidade atômica maior. Bom, eu vou ter, então, sempre um sistema de deslizamento, ou seja, vai estar sempre ocorrendo num plano mais denso e na direção mais densa. Como o plano mais denso e a direção mais densa, eles mudam de um grão para o outro, a tensão cisalhante necessária para fazer o movimento da discordância vai sendo atingida gradativamente em cada grão, né? Então, cada hora, esse grão começou a deformar, depois esse, porque o ângulo é diferente, então o valor da tensão está variando entre eles, até que vai chegar um momento que ela é grande o suficiente para ter deformação plástica em todos os grãos. Isso vai refletir diretamente no efeito macroscópico. Quando a gente está fazendo um ensaio de tração, por exemplo,
essa mudança gradual da região elástica para a região plástica, né, ela vai ocorrendo devagarinho. Por quê? Porque os grãos vão devagarinho começando a se deformar plasticamente. Alguns começam a ter deslizamento de discordância, o outro ainda não está tendo. Então, isso vai acontecendo. Se todos deformassem plasticamente ao mesmo tempo, se todos eles tivessem deslizamento de discordância ao mesmo tempo, essa mudança seria bem nítida. Eu cheguei nessa tensão, muda, mas ela vai ocorrendo devagarinho, porque vai acontecendo o início do movimento de discordância, vai acontecendo gradativamente em cada grão, como a gente viu aqui nesse slide anterior. Em função do quê? Em função do plano da tensão cisalhante, do plano mais denso, da direção mais densa e da mudança de ângulo desses planos para cada grão aqui. Então, isso vai acontecendo devagarzinho, e aqui, logo depois do escoamento, o que acontece? Eu começo a ter o encruamento, que é o quê? Um aumento da densidade de discordância, um aumento da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais eu deformo o material plasticamente, mais ele resiste à deformação. Esse encruamento é o quê? É a função do aumento da densidade de discordância no material e da dificuldade das discordâncias se movimentarem dessa forma aqui dentro do material. Isso reflete também diretamente quando a gente olha aqui, nessa outra curva aqui, que a gente tem vários materiais com diferentes estruturas, e a gente vai observar aqui uma estrutura martensítica, por exemplo, que tem uma alta densidade de discordância, né? Em função da sua própria formação, ela vai ter o quê? Um elevado limite de escoamento, ou seja, eu vou ter que subir muito a minha tensão principal para poder induzir uma tensão cisalhante que seja capaz de fazer as discordâncias se movimentarem, mas também ela tem uma pequena capacidade de deformar plasticamente, porque a densidade de discordância já está muito alta lá. À medida que eu vou aparecendo aqui, ó, uma estrutura ferrítica, por exemplo, ela já vai ter uma maior capacidade de deformar plasticamente. Mas repara que o limite de escoamento dela é maior do que o limite de escoamento do material austenítico, por exemplo, que é CFC. Então, no material CFC, onde eu tenho uma densidade atômica maior, uma maior facilidade das discordâncias se movimentarem, o escoamento ocorre mais baixo e ele tem uma maior capacidade de deformar plasticamente. Enquanto que no material ferrítico eu vou ter um escoamento um pouco mais alto e uma menor capacidade de deformar plasticamente em função da sua própria estrutura. Essa historinha que a gente está contando aqui, ela reflete direto no comportamento dos materiais. Então, um material que eu não consiga atingir, por algum motivo, a tensão cisalhante necessária para ocorrer a deformação plástica, essa tensão principal vai começar a crescer e eu vou acabar atingindo a tensão necessária para separar os planos cristalinos. Então, eu vou caminhar para uma fratura frágil, né? Então, materiais que têm dificuldade de se deformar plasticamente têm uma maior tendência a ter a ocorrência de uma fratura frágil. Isso também se reflete na curva de energia absorvida versus temperatura do ensaio Charpy. Materiais CFC que têm uma boa capacidade de deformar plasticamente e que ativam vários sistemas de deslizamento de discordância, por causa da sua densidade atômica, eles não vão ter o problema de transição dúctil frágil, né? Porque eles conseguem ainda, mesmo com eu colocando uma taxa de carregamento alta, que é o caso do ensaio Charpy, mesmo eu variando a temperatura para baixo, que dificulta a deformação plástica, eles ainda conseguem se deformar plasticamente e não ocorre a fratura frágil, né? Enquanto que nos materiais, por exemplo, cúbico de corpo centrado, que, só para lembrar, é a grande maioria dos materiais com que nós trabalhamos, porque a grande maioria dos aços é cúbico de corpo centrado, ele sofre a transição dúctil frágil, que é o quê? Porque ele vai perdendo a capacidade de deformar plasticamente, então ele tende a ter uma fratura frágil. Materiais de alta resistência, que seria o caso, por exemplo, de um aço martensítico, de alta resistência em função da própria microestrutura dele, da maneira como ele foi fabricado e para o que ele para que ele vai ser designado, né? Então, ele já tem, de uma alta resistência, a capacidade dele é comprometida desde já para qualquer temperatura,
então ele acaba apresentando sempre uma energia absorvida baixa, ou seja, sempre com uma capacidade pequena de deformar plasticamente e sempre tendendo a uma fratura frágil, né? Então é importante entender que materiais que têm boa capacidade de deformação plástica, facilidade de movimentação de discordâncias, ele vai tender para uma fratura dúctil. Se ele tiver uma dificuldade de deformar plasticamente, ou porque tem alta resistência, ou porque sofreu, né, perdeu essa capacidade em função da temperatura ou função da taxa de carregamento, ele vai tender, então, a ter uma fratura frágil. E a fratura frágil ela vai ser ocasionada sempre pela tensão principal, enquanto que a fratura dúctil vai ser sempre ocasionada pela tensão cisalhante, tá? É possível a gente observar as discordâncias caminhando, né? É possível a gente observar quando a gente olha o nosso material num microscópio eletrônico de transmissão. Quando a gente olha o nosso material no microscópio eletrônico de transmissão, a gente consegue visualizar as discordâncias. E se dentro do microscópio eletrônico de transmissão eu conseguir impor uma tensão na minha amostra, ou seja, fazer um micro ensaio de tração na minha amostra, eu vou conseguir ver as discordâncias se movimentando. Então, vamos lá agora ver alguns vídeos. O primeiro vídeo que a gente vai ver, um modelo de bolhas, feito em 1952. O cara fez um modelozinho de bolhas, mostrando como é que as discordâncias se movimentam dentro do material. Ó, ele está lá produzindo as bolhas primeiro, tá vendo? O cara está produzindo as bolhas. Agora, as bolhas já estão ali, ó, elas estão se arranjando. E repara que vai aparecendo umas regiões aqui que são exatamente o contorno de grão, tá vendo? Ele vai mostrar aqui mais na frente, ó, que aqui tem uma direção bem específica, né, de formação, como as bolhas se organizaram. Ele está mostrando ali que, na verdade, aqui tem um contorno de grão, tá vendo? Aqui tem um contorno de grão, onde é uma região onde as bolhas não estão arrumadas da mesma forma daqui de dentro, e essa direção daqui vai ser diferente dessa, tá vendo? Ele vai mostrar agora que vai diminuir aqui, vai mostrar que a direção de um grão para o outro é diferente quando ele muda. Ó, aqui ele está com uma direção, aqui ele já está com uma outra direção e aqui ele já está com uma outra direção. Então, esse aqui é o meu contorno de grão. Está aqui, ó, mostrando que eu tenho, então, ele está olhando lá em mais baixa ampliação, comparando com os grãos de um material, realmente, tá vendo? Aí ele vai mostrar que ele tem os grãos, ó, e vai mostrar que quando acontece a deformação elástica e a deformação plástica. Olha lá. Na deformação plástica, elástica, ele está mostrando que ele puxou ali só mostrando macroscopicamente, né? E não acontece nada. O que está acontecendo aqui, ó? Está só movimentando as bolinhas em relação à distância entre elas, sem que, na verdade, ocorra nada. Ele está aplicando uma força pequena e está tendo. Agora, se ele fizer uma deformação plástica, onde eu já tenho uma deformação permanente, olha lá o que acontece. As discordâncias vão se movimentar, tá vendo? As discordâncias são esses tracinhos que vocês estão vendo se movimentar aí, ó. Quando ele comprime, ocorre a movimentação da discordância, que são esses vários tracinhos aqui que vocês estão vendo eles se movimentarem. Tá vendo? Aí, ó, que maravilha. Eles se movimentaram. Então, o cara lá em 1952 montou um sistema de bolhas, né, onde ele mostra como é que ocorre a deformação plástica. Era um modelo, considerando, na verdade, que a bolha funciona como se fosse o átomo, né? Como se fosse o átomo porque o átomo é considerado um modelo nosso aqui de esfera rígida, tá? Então, agora, esse vídeo aqui já é um vídeo onde, na verdade, eu estou olhando uma amostra e à medida que o cara vai aplicando a tensão, as discordâncias vão se movimentando, tá vendo aqui, ó? Essa linha preta aqui que a gente está vendo se movimentar são as discordâncias que eu estou vendo se movimentar pelo microscópio eletrônico de transmissão. Não é uma imagem muito simples, não é muito intuitivo assim de olhar, mas é o que está acontecendo ali. Ele está aplicando uma tensão dentro do microscópio eletrônico e está observando a discordância. A movimentação das discordâncias é a própria deformação plástica. E existem várias condições que fazem com que a movimentação das discordâncias seja dificultada. O ensaio de tração, ele vai te mostrar
as tensões aonde o material começa a ter algum tipo de movimentação pela própria natureza dele, a natureza intrínseca dele, né, quer dizer, as microestruturas, as características do material. As discordâncias, quando elas vão caminhando, elas podem encontrar, além da questão da estrutura, CCC, CFC, dos planos de deslizamento e tal, que facilitam isso. Além disso, a gente tem os grãos, né? Os contornos do grão já são uma condição onde a discordância pode dar uma paradinha. Todos os precipitados que a gente tem, principalmente os precipitados coerentes, né? O próprio encruamento, que é aquela geração das discordâncias, e aí a própria geração delas, que é o encruamento, acaba dificultando com que elas continuem se movimentando. Então, para isso, você precisa de tensões cada vez mais altas. Então, na verdade, quando você tem um material que ele é um material que ele tem mais alta resistência, isso significa que você fez alguma coisa ali no material que dificultou a deformação plástica. Então, para isso, você acaba que a tensão de escoamento, que é a tensão de movimentação das discordâncias, aumenta, tá? Agora, quando a gente for em pensar nas falhas, então aqui, a gente tem aqui uma curva de tração, né? Então, tensão, deformação, a gente vê que aqui no campo elástico, o material, ele está com uma deformação elástica. O que é essa deformação elástica? Naquele primeiro videozinho das bolhas, o cara mostrou que quando ele fazia aquele esforço ali e ele estava só no campo elástico, o que acontecia com as bolinhas? Elas se afastavam, elas se aproximavam, mas você não via correr nenhuma discordância, né? No momento em que você entra no regime plástico, aí sim, o que acontece? Na hora que ele começa a entrar no regime plástico, começa a ter uma deformação permanente, é justamente porque as discordâncias elas estão caminhando, se movimentando, e elas vão criar aqueles degraus lá, que é justamente o que no metal é o irreversível, é a deformação plástica irreversível, aumentou o tamanho. E isso a gente vê aqui no corpo de prova de tração, né? No corpo de prova de tração, quando a gente entra aqui no regime plástico, o que acontece? Eu causo uma deformação permanente. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu estou tracionando numa direção, eu aumento de tamanho nessa direção, mas eu diminuo de tamanho nessa direção. Tá? Então, aqui eu vou causando uma deformação permanente e eu mudo de tamanho em uma direção, que é a direção que você está tendo o esforço, e que na outra direção você está diminuindo a sua seção, porque, obviamente, a massa tem que permanecer constante ali, né? Então, é importante a gente pensar o seguinte, que essa coisa da movimentação de discordâncias, ou deformação plástica, ela vai acontecer para uma tensão alta, né? Então, eu preciso ter chegado na tensão limite de escoamento do material para que eu possa ter uma deformação plástica. Então, tensões inferiores à tensão de limite de escoamento, a princípio, não causam nada no material. O material não falharia nunca quando você está aplicando uma tensão apenas no regime elástico, tá? E na hora que você chega numa tensão bem alta, né, quer dizer, quando você tem a estrutura do material, né, então a macroestrutura, a microestrutura e a estrutura atômica do material, somente quando você chega em tensões muito elevadas é que você começa a ter algum tipo de comportamento do material, tá? Esse comportamento vai ser um comportamento dútil, quando o material deslizar os planos, ou seja, quando as discordâncias se movimentarem. E você vai ter um material frágil quando você não deixar aquela discordância movimentar por algum motivo. E aí, o que vai acontecer? Como o Paulo mostrou, na hora que você não tem um mecanismo de deslizamento, porque a sua tensão cisalhante chegou a zero, você vai aumentando a sua tensão até a hora que aquela tensão de afastamento dos planos, ela é atingida. E aí, o que acontece? Na hora que você afasta os planos, e você afasta de tal forma que eles se rompem,
essa é a fratura frágil, quer dizer, é o comportamento frágil do material. É uma ruptura que não tem nenhuma deformação, tá? E ela é uma ruptura que acontece, bum, de uma única vez, tá? Então, é importante entender que na fratura dútil, a gente vai tendo essa movimentação das discordâncias, né? Essa movimentação das discordâncias vai causando deformações plásticas no material, ou seja, vai mudando o tamanho dele, enquanto que você tem uma fratura frágil com uma separação de planos, você não tem deformação plástica, o material praticamente ele não muda de tamanho, porque ele vai relaxar aquela tensão rompendo. Então, ele não tem deformação plástica e ele não muda de tamanho, tá? Por quê? Porque você está numa tensão muito alta, mas sem ter detido deformação plástica. As falhas de natureza mecânica, puramente mecânica, são falhas que acontecem por sobrecarga. Você aumentou a tensão a um nível tal que aí o material vai ter um tipo de comportamento, ou dútil ou frágil. Rompe ou falha por uma ação mecânica sempre que tem uma sobrecarga. Mas, às vezes, a gente não sabe identificar muito bem o que está fazendo essa tensão aumentar tanto.